Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Nesta edição especial, confira como foi a posse dos novos dirigentes do TRF da Primeira Região, realizada no dia 23 de abril. Acompanhe. Sessão solene de posse dos novos dirigentes do TRF1 reúne autoridades dos três poderes. No item Entrevista, a nova presidente fala sobre sua trajetória como magistrada e as perspectivas para a gestão. Começa agora. Vem comigo. A cada 2 anos, a administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região se renova. Em 23 de abril, a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assumiu como presidente, ao lado do desembargador federal César Jatahy, no cargo de vice-presidente, e do desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, como corregedor regional da Justiça Federal da Primeira Região. Saiba mais detalhes a partir de agora. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. O TRF1 iniciou um novo ciclo de gestão, com a posse da administração, que estará à frente da Corte no biênio 2026-2028. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, respeitando a Constituição Federal e as leis deste país. A desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso assumiu a presidência do tribunal. Também tomaram posse o vice-presidente e desembargador federal César Jatahy e o corregedor regional da Justiça Federal da Primeira Região, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira. Cargo muito trabalhoso, difícil, sensível, mas muito importante, especialmente para motivar os juízes de primeiro grau e fazer com que a prestação jurisdicional chegue do melhor modo possível ao usuário do serviço público. Esta que é a grande finalidade, a grande missão da corregedoria. Honra muito grande, né, tomar posse no cargo de vice-presidente deste imenso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que responde por 73% do território nacional, tem jurisdição em 73%, né? Daí dá para ter a ideia da imensidão que é esse tribunal. Grandes projetos, quero realizá-los todos, mas acima de tudo o melhor para esse tribunal, para o nosso jurisdicionado, para os nossos servidores, para os nossos magistrados, desembargadores, juízes. É o melhor que eu quero poder fazer por todos, né? Então, na verdade, as expectativas são grandes, a atenção é muita. Afinal, esse tribunal é o maior tribunal do país e é o mais importante tribunal desse país. A cerimônia de posse foi realizada em Brasília, no plenário da sede do tribunal, em sessão solene, reunindo autoridades do judiciário, representantes dos demais poderes e integrantes da comunidade jurídica. À frente do TRF1, a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso passa a integrar um grupo ainda restrito na história da Corte, o de mulheres que chegaram à presidência do tribunal. Ela é a segunda a ocupar o cargo em um cenário que reforça o avanço, ainda gradual, da presença feminina nos espaços de liderança do judiciário. O TRF da Primeira Região é responsável por julgar processos da Justiça Federal em 13 estados e no Distrito Federal, sendo o maior tribunal regional federal do país em extensão territorial. A nova gestão assume em um cenário de alta demanda processual e de crescente necessidade de modernização dos serviços judiciais, com foco na digitalização, na gestão de precedentes e na busca por maior celeridade. Toda mudança de direção é um momento de renovação e de pensar para o futuro. Eu acho que essa em particular, doutora Maria do Carmo é a segunda mulher a assumir o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o que por si já faz um momento importante.
e é uma pessoa com uma energia no qual todos nós acreditamos que vai estar à altura, tá, de sustentar as mudanças que o tribunal precisa hoje. Nós estamos assim com o coração repleto de alegria e de esperança de que teremos 2 anos de grandes realizações para o TRF1, que, como ela disse, né, precisa ser visto, precisa ser posicionado como uma estrela dentro do horizonte nacional, considerando a nossa competência. São juízes experientes que vão trazer uma contribuição enorme para a Justiça Federal da Primeira Região, fazer com que o invisível se torne visível. É isso que nós desejamos para essa administração, é dar visibilidade aos vulneráveis, dar visibilidade para a sociedade brasileira que está em mais de 70% do território nacional. Todo ciclo que se renova reacende as esperanças em continuidade de um tribunal que tem uma presença muito importante exatamente nos espaços que são estratégicos para o país. E o Tribunal Regional Federal tem uma tradição de presença, de diálogo com essas diversidades que compõem a primeira região. São 13 unidades federativas e agora está sob a regência de uma mulher, a desembargadora Maria do Carmo, que é uma pessoa fantástica, muito experimentada na vida. Já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Para o quadro IT Entrevista dessa edição especial, conversamos com a nova presidente do TRF da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. Ela lembrou de momentos de sua trajetória profissional desde que ingressou na magistratura em 2001 e que formaram a desembargadora que assumiu agora a gestão do maior tribunal de alçada do mundo pelos próximos 2 anos. Acompanhe com a gente. Primeiramente, eu agradeço pela entrevista. E vamos começar destacando sua atuação à frente da Corregedoria Regional da Justiça Federal. É verdade que a senhora fez questão de visitar todas as sessões judiciárias da Primeira Região? Todas. Com a graça de Deus, eu não faltei a nenhuma, fui todas. E foi muito importante o tribunal estar próximo, principalmente dessas varas longínquas, né? Assim, de difícil acesso, varas que foram criadas e nunca recebeu nenhum desembargador naquele momento. E é um prestígio para o juiz, para os servidores, se sentem prestigiados. Conheci a realidade da nossa base. Isso, para a presidência, eu acho muito importante. Podemos dizer que a primeira instância vai ser uma das suas prioridades? A primeira instância, ela é a essência desse tribunal. Então, nós não podemos olhar só para o tribunal. Não, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região é o tribunal na segunda instância e a primeira instância. É um bloco só. Ou seja, os projetos e tudo mais que eu estou pensando, preparando, logicamente são ideias, né? Que eu ainda preciso conhecer mais a realidade do tribunal para poder implantá-las. Mas algo que eu tenho em mente é a valorização da magistratura de primeira instância, dos servidores e do nosso tribunal, na atividade fim, principalmente dos gabinetes. E qual seria a outra prioridade? É a informática. A revisão da informática, a atualização da informática, nosso PJE, nosso CIREA, que é um projeto do tribunal. Eu sempre digo assim, um projeto gestado no tribunal. A quarta região gestou o SEI. A quinta região gestou o PJE. E nós gestamos o CIREA, que é excelente. Então, nós precisamos melhorar mais ainda, expandir o CIREA para agilizar exatamente o que o jurisdicionado precisa. O seu pagamento, o seu dinheiro, o seu direito. Principalmente aquelas pessoas que ficam anos esperando, né? Às vezes agora está na FA, os bisnetos é que estão recebendo. Então, assim, algo que impacta muito a primeira instância
é justamente expedição de RPV, de precatório, porque ainda é manual, né? Então agora o CIREA vindo, se Deus quiser, com essa força que eu pretendo dar, vai desembocar esses pagamentos. A senhora atuou no grupo de monitoração e fiscalização dos presídios de segurança máxima, um trabalho com foco na supervisão prisional. Em contrapartida, participou da instalação de núcleos de justiça restaurativa, uma atuação que aponta em uma outra direção. Qual a relevância dessa experiência? Justiça restaurativa, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos encarcerar. Tem pessoas que não têm noção do crime que acontece, que fazem. Por exemplo, aquele estelionatário do INSS que saca o dinheiro que a mãe morreu e continua sacando. Então, por que ele está sacando? Ele não está investindo. Está sacando para comer, para comprar remédio. Mas ele está cometendo um crime contra o patrimônio. Então, você tem que mostrar para ele que aquele dinheiro poderia estar numa família necessitada e não está. Então, nós fazemos isso. E essa justiça restaurativa nós temos em Brasília a nossa desembargadora Rosemary, que é uma grande entusiasta. Fizemos muitos trabalhos juntas e, enfim, não é algo que dê volume, é algo que nós semeamos, estamos semeando, e nós já conseguimos colocar esse núcleo em várias seccionais, em várias seções judiciárias. E esse núcleo, então, funciona com uma psicóloga, com médico, enfim, com técnicos, mostrando isso, entendeu? Então, para mim também, assim, tenho certeza, se nós quisermos corrigir, nós temos que corrigir por um meio. Eu sempre digo, combate à criminalidade passa pela educação. Se nós pegarmos uma criança aqui no presídio, cada preso nos custa por mês 50 mil reais. Se eu pegar 50 mil reais e colocar na infância, na primeira infância, na educação da primeira infância, com escola integral, eu colocaria no mínimo 10 crianças. Então, 10 crianças que não vão ser, com certeza vão cometer o crime. Então, passa pela educação. É importante a educação. Se encarcerar resolvesse, não teria mais cárcere. Não teria. Por 2 vezes, a senhora atuou à frente do sistema de conciliação, em que esse trabalho influenciou na visão que a senhora tem de justiça. E eu digo assim, nós precisamos da justiça justa. Justiça justa. Nem sempre a justiça é justa. Nem sempre a lei é justa. Então, você tem que transbordar essa frieza da lei para um aspecto humanitário. Eu fui 2 vezes coordenadora da conciliação. Meus pares me permitiram. E quando eu assumi a conciliação, eu realmente fiz uma mudança muito grande. Porque a conciliação, então, era só uma questão INSS, Caixa Econômica. Eu levei a conciliação para longe, né? Fiz grandes projetos. Poderia destacar um desses projetos? O projeto que eu tenho muito orgulho é o Serra da Canastra. Nós conseguimos manter lá 1.200 famílias canastreiras que estavam sendo expulsas, né? Foram 3 vezes que eu tive que fazer audiência, ficar 2, 3 dias. Aí, quando você volta, o gabinete está lotadinho. Mas foi muito, muito, muito satisfatório. Foi muito assim, porque eu trouxe vida para São José do Barreiro. Porque as pessoas, os canastreiros, estavam desistindo. A primeira audiência foi muito difícil, porque eles tinham muito medo, eram pessoas muito receosas. Eu levei comigo defensores, procuradores da República, procuradores federais, todos os órgãos públicos que pudessem ser atuantes ali, eu levei. Essa reunião terminou 3h45 da manhã. Nessa primeira reunião, onde eu pude ouvir, eu pude sentir, e eu fui, então, a partir daí, conversando com os órgãos, e eles ficaram muito felizes ali. E ali tem várias histórias que aconteceram, pessoas, nossa, até hoje, assim, emociona, né? A gratidão, mas aquilo que você faz com o coração, você leva, né? A justiça justa, né? Ali é a justiça justa. Então, foi essa, assim, eu tenho orgulho, muito orgulho. Tem outras tantas que nós fizemos. Então, a conciliação, ela saiu
desse aspecto menor e foi para um aspecto maior, né? Doutora, a justiça tem que ter esse olhar mais humanizado? Tem. Não adianta o juiz frio, o juiz que pega a letra fria da lei, não adianta. Você tem que olhar as consequências da sua decisão. Muitas vezes vem aqui o HC, a pessoa foi presa, está lá com 3 filhos, passando fome, né? Precisa realmente daquela prisão? Ou fazendo outras cautelares, alternativas, para ele cuidar da família também, para ele trabalhar, porque acaba, se você encarcera, ele não trabalha, ele não produz, a família não come. Então tem que ter esse olhar, precisa ter. A senhora foi a magistrada que mais vezes concedeu entrevistas ao nosso programa Inteiro Teor. O que a senhora acha desse maior contato com a população por meio dos canais institucionais do tribunal? Veja, a transparência, que chama-se transparência, mas não é só transparência, é levar para o cidadão, para o jurisdicionado, que existe um tribunal de uma dimensão enorme, que atua em favor dele, apesar da carga de processo serem grande. Então é importante que esse tribunal se sobreponha, apareça, mostre-se, principalmente para o jurisdicionado e para a sociedade como um todo, né? Logicamente, dentro dos limites do que é possível você transmitir, de você apresentar. Então e o tribunal tem eu acho que essa responsabilidade maior, por ser um tribunal, como eu disse, o maior tribunal de alçada do mundo, o maior tribunal desse país, é o tribunal que mais arrecada, e o tribunal que mais faz, né? É um tribunal que faz no ambiental, no tributário, no criminal, é um tribunal que faz. Então, é importante? É importante. Importante levar para essa população que existe um tribunal que está ali cuidando dele. De que maneira a sua vasta experiência na advocacia e em diversas áreas da justiça vai contribuir na presidência da Corte? Cada órgão desse que eu atuei é um retalho. E eu fui crescendo esse retalho que hoje me fará muita diferença na administração do tribunal. Muita. Especialmente a corregedoria. A corregedoria me deu uma cancha maior, para um olhar maior, um olhar diferenciado para o nosso tribunal como um todo. Então, essa colcha de retalhos que se cresce a cada pessoa que passa em nossas vidas, né, que traz um retalhinho, então, cada local que eu passei, eu peguei esses retalhos e a minha colcha está crescendo. E vou cobrir esse tribunal com essa colcha, espero. E para encerrar, o que a gente pode esperar da sua gestão? O que eu quero? Inovar. Eu quero fazer esse tribunal cada vez mais importante. Eu quero fazer com que as pessoas olhem para esse tribunal com mais respeito. É um tribunal de dignidade, apesar de estar entre os tribunais superiores, não é? Aqui na capital da República, mas é um tribunal que tem um potencial, um valor muito grande e que tem que ser respeitado por isso. Então, inovação, vontade, eu tenho. Tenho projetos, eu tenho. Agora, eu gostaria realmente, quando chegar no final da minha gestão, daqui a 2 anos, poder fazer um balanço e dizer, olha, o que eu queria, consegui fazer, né? Mas isso eu só posso dizer depois, se eu fizer. Antes disso, é só expectativa, né? Vamos ter que trabalhar, porque são 2 anos, passam muito rápido, muito rápido. Então, espero, quando concluir, né, os 2 anos, se Deus me permitir sempre, concluir com essas realizações, né? É isso que eu quero. O tribunal é a minha felicidade. Essa edição termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E não deixe de conferir no nosso Spotify a entrevista completa com a nova presidente do TRF1. E semana que vem a gente volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!